Esta mensagem, de uma atualidade impressionante, que se propõe versar a denúncia das falsas notícias e a promoção da verdade na comunicação social, começa por afirmar que hoje, no contexto de uma comunicação cada vez mais rápida e dentro de um sistema digital, assistimos ao fenómeno das notícias falsas, as chamadas fake news. Isto convida-nos a refletir, sugerindo-me dedicar esta mensagem ao tema da verdade, diz o Papa Francisco. Referindo-se às fake news como fruto da desinformação transmitida online ou pelos meios de comunicação social tradicionais, estas notícias falsas dizem respeito a, e cito, a informações infundadas, baseadas em dados inexistentes ou distorcidos, tendentes a enganar e até manipular o destinatário. Mais ainda, a sua divulgação pode visar objetivos pré-definidos, influenciar opções políticas e favorecer lucros económicos. Como fatores para a eficácia da sua transmissão, portanto, destas falsas notícias, o Papa aponta dois motivos principais. O primeiro tem a ver com o uso manipulador das redes sociais e das lógicas que subjazem ao seu funcionamento. O segundo refere-se ao facto das pessoas interagirem muitas vezes dentro de ambientes digitais homogéneos e impermeáveis a perspectivas e opiniões divergentes. Considera o Santo Padre que o drama da desinformação é o descrédito do outro, a sua representação como inimigo, chegando-se a uma demonização que pode fomentar conflitos. Através da intolerância e hipersensibilidade que tem como resultado a arrogância e o ódio, chega-se à falsidade. A pergunta que se coloca na mensagem é como poderemos reconhecer as notícias falsas. A resposta manifesta a sua dificuldade, porque se revestem de mecanismos refinados, diz o Papa. Contudo, aponta-se o caminho da educação que aponte para a avaliação e leitura do contexto comunicativo, para as iniciativas institucionais e legislativas que visem circunscrever o fenómeno e ainda para iniciativas que se manifestem idóneas para definir novos critérios capazes de verificar as identidades pessoais que se escondem por detrás de milhões de perfis digitais. Realça ainda que se torna necessário um discernimento profundo e cuidadoso. Neste instrumento, apresenta a lógica da serpente, astuta, que faz passar o mal pelo bem. Encarada a falsa comunicação como embuste do mal, que se move de falsidade em falsidade para nos roubar a liberdade do coração e que assenta em motivações económicas e oportunistas da desinformação, que por sua vez tem a sua raiz na sede de poder, ter e gozar, o Santo Padre aponta o caminho da educação para a verdade, que significa ensinar a discernir, a avaliar e ponderar os desejos e as inclinações que se movem dentro de nós. Passa-se então a apresentar o antídoto mais radical ao vírus da falsidade, que é deixar-se purificar pela verdade. No texto da mensagem, define-se a verdade como aquilo sobre o qual nos podemos apoiar para não cair. Assim, neste sentido relacional, o único verdadeiramente fiável e digno de confiança sobre o qual se pode contar, ou seja, o único verdadeiro, é o Deus vivo. Realçam-se deste modo dois ingredientes que não podem faltar e que dizem respeito à libertação da falsidade e relacionamento. Só assim as nossas palavras e os nossos gestos são verdadeiros, autênticos e fiáveis. Segundo o Papa Francisco, para discernir a verdade é preciso examinar aquilo que favorece a comunhão e promove o bem e aquilo que, ao invés, tende a isolar, dividir e contrapor. Porque a verdade brota de relações livres entre pessoas, mas na escuta recíproca. Deste modo, o melhor antídoto contra as falsidades não são as estratégias, diz o Papa, mas as pessoas. Pessoas que, livres da ambição, estão prontas a ouvir e, através da fadiga de um diálogo sincero, deixam emergir a verdade. Pessoas que, atraídas pelo bem, se mostram responsáveis no uso
da linguagem. Define-se então a missão do jornalista como guardião das notícias, que terá de reconhecer sempre no centro das notícias que não estão sujeitas só à velocidade em comunicá-las, nem o impacto sobre as audiências, mas as pessoas. Só deste modo se poderá afirmar que informar é formar, é lidar com a vida das pessoas. Mais ainda, a precisão das fontes e a custódia da comunicação são verdadeiros e próprios processos de desenvolvimento do bem que geram confiança e abrem vias de comunhão e de paz. Daí o convite do Papa Francisco à promoção de um jornalismo de paz que se caracteriza como sem fingimentos, hostil às falsidades, a slogans sensacionais e a declarações bombásticas. Um jornalismo feito por pessoas para as pessoas e considerado como serviço a todas as pessoas, especialmente àquelas, e no mundo não, são a maioria, diz o Papa, que não têm voz. Um jornalismo que não se limita a queimar notícias, mas se comprometa na busca das causas reais dos conflitos, para favorecer a sua compreensão das raízes e a sua superação através do aviamento de processos virtuosos. Um jornalismo empenhado a indicar soluções alternativas às escaladas do clamor e da violência verbal. É um parágrafo bastante grande que cito, mas eu penso que está aqui um conteúdo muito profundo que o Papa nos quer mostrar sobre o verdadeiro jornalismo. Eis algumas das intuições que se desprendem desta notável mensagem, que ajuda a ler a realidade da comunicação social, que interpela ao sentido profundo e responsabilidade de quem comunica, sublinha sem ambiguidades as características de uma cultura que distorce a comunicação no seu sentido de verdade e promotora de comunhão e de paz, e, por fim, realça o valor da dignidade humana a salvaguardar em toda a lógica comunicativa e em todos os meios que se utilizam.